Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é um mangá ao quadrado. Não é mais um mangá ao quadrado Pocket, né? Esse não, mas a gente parou de chamar de Pocket, não? Eu não sei se no nome tem Pocket, não lembro mais. Esse é o Revisitando Recomendações, Estranho. É o nosso programa Tapa Buraco, a verdade é essa. Semanas difíceis em que as pessoas têm problemas da vida real, algum desencontro. A gente grava um Revisitando Recomendações, esse quadro no qual a gente revisita as nossas recomendações. 11, 12 anos de podcast, a gente fez recomendações toda semana, de uns anos pra cá, uma vez a cada 2 semanas, mas ainda é um catálogo enorme, tecnicamente mais do que 329 recomendações. Que número absurdo, Estranho. É gigante, nem tem tanto mangá assim no mundo. Quando eu falo o número, eu penso, caralho, como a gente recomendou mais de 300 mangás? É incrível mesmo. É porque incrível. nem tudo é mangá. Nesse programa, inclusive, tem 2 que não são mangás. Você tem completa razão. Mas ainda assim é um número gigantesco. Sim. Esse programa aqui a gente vai começar com um que é de novembro de 2015, então a gente ainda tá mantendo um espaço de pra lá de 10 anos. Mas esse programa foi muito mais próximo do que os outros costumam ser. Sim. Mas é que esse realmente a gente não queria gravar Bassara sem um dos participantes, porque todo mundo é importante pro programa. Então a gente adiou uma semaninha. E aí essa semana a gente grava esse mais antecipado, mas é bom porque a gente começa a catch up aqui, né? Porque a gente tá muito atrasado. Quem sabe a gente não diminui esse espaço um dia. Ao menos uma vez a gente tá antecipando em relação às outras vezes. Então talvez o buraco seja reduzido um pouquinho. Vamos lá. Esse a gente já tá chegando nos mangás mais contemporâneos, quem sabe. Vamos ver. Já fazem 7 anos desses últimos programas que a gente vai falar. Vamos ver. Começa você, então, Estranho. Vamos lá, então, programa 151, que foi uma entrevista com o Ichiro, um quadrinista brasileiro aí que ganhou alguns prêmios no Japão. Nunca mais fizemos uma entrevista com ninguém. Nunca mais fizemos entrevista, nosso rolê não é muito jornalístico mesmo. Não, então não tem como. E toda vez que eu penso em algo, eu penso que entrevista com autores brasileiros é o único conteúdo de quadrinho brasileiro que tem. Então eu nunca fico com muita vontade. Então, mas nesse programa a recomendação foi dele, do Ichiro, que participou do programa com a gente, e ele recomendou Black Sad. Você conhece Black Sad, Judeu? Já tinha lido na época. Eu não reli pra esse episódio, porque mangás que a gente já leu não tem a tradição de reler para os revisitando, a não ser que esteja muito esquecido, mas Black Sad não tá muito esquecido pra mim, não. Um excelente quadrinho, mantém-se excelente até hoje. A gente tem eu tenho uma pequena história polêmica com esse gibi, na história do mangá ao quadrado, porque na época que tava saindo Beastars, eu falei jacosamente que Beastars era Black Sad de pobre. E todo mundo riu de mim na época, mas passou-se mais anos ainda e eu me provei correto, então tá aí. Mas sobre o que é Black Sad, você lembra? É um quadrinho estilo noir, tipo detetivesco, bem clássico mesmo, e o twist nele é que todos os participantes, todos os personagens nessa história são animais antropomorfizados, perfeito, essa é a palavra que eu tava procurando. Então, o protagonista da história é esse gato em corpo de homem, e é isso para todos os personagens da história. Isso, são vários voluminhos tematizados, normalmente até uma cor proeminente na capa, né? Tem um mais preto, tem um mais amarelo, inclusive o amarelo chama Amarilo. E todas são histórias fechadas e de ponta a ponta com esse clima no ar investigativo, e cada um trata de um tema. E aí tem aquela coisa de discussão de sociedade, como toda a história de representação de animal antropomorfizado é isso no final, né? Sim. Sobre segregação também, em algum aspecto, preconceitos, sempre trata sobre esse tipo de coisa. E Black Sad é um pouco sobre isso em alguns dos seus volumes. Cada volume é uma história. Alguns é tipo só uma história no ar detetivesca feita na linha, sabe? Sim. Tipo, bem clássico mesmo. E muito bonito, muito bem desenhado. Independente de qualquer pessoa gostar ou não de Black Sad, não pode chamar de feio.
Não pode chamar ele de feio. Esse é o maior chamativo, provavelmente, mesmo, de Black Sad, no final das contas. É o estilo visual dele é realmente em outro nível. Cada página é tão cheia de detalhes mesmo. Ele é quase uma charge nesse sentido, sabe? Que, tipo, cada quadrinho você tá procurando o que cada personagem animalesco tá fazendo, os detalhes de cenas de mistério. É bem impressionante mesmo. Sim, eu acho muito fantástica a arte e é uma boa recomendação aqui na nossa história. É excelente mesmo, excelente, sem dúvida alguma. Beleza. Próximo mangá ao quadrado. Aí já deu. Já chegou, é o mangá ao quadrado 152 Lolicon estranho. A gente gravou com eu, você, o Iso e o Rubio. O problema é que eu não tenho problema nenhum. Eu tenho umas opiniões horríveis, mas, tipo, eu acho que eu basicamente faria as mesmas opiniões que eu teve nesse podcast hoje em dia, talvez de forma mais articulada, só um podcast fascinante, estranho. Eu provavelmente eu deletaria só se eu tentasse candidatura política na minha vida um dia. Esse é o único contexto no qual eu pediria para remover. Mas condizentemente o mangá recomendado no podcast foi do Rubio, foi Kodomo no Jikan, um produto de sua época, inclusive. Ninguém liga mais pra esse mangá. Ele era um expoente do Lolicon, né? Na época. Não tinha assunto. Ninguém falava de Lolicon sem falar. Não, mas olha aí, Kodomo no Jikan, né, pô? Exato. E você não leu na época, nem leu desde então. Eu também não. Não, né? eu li um volume. Li um voluminho. Li agora pra esse programa aqui. Só. Eu li um volume pra esse programa também só. Sobre o que é? É sobre um professor que chega numa escola para dar aula para crianças de 8 anos e uma das meninas é muito sexualizada por algum motivo. E a história toda é basicamente isso. É a menina meio que deixando o professor sem graça, dando em cima dele, se desnudando para ele. É isso, é exatamente esse o mangá. É só isso. É literalmente um mangá Lolicon. Eu não acho que é tipo, calma, você leu esse volume inteiro, né? Sim. Ele tenta criar um drama ali, tipo, de educação dessas crianças. Com o único propósito de fazer uma história Lolicon no final. Uma história romântica entre o professor e a aluna ali. Por algum motivo bizarro, eu até abri o mangá update desse mangá e, tipo, por algum motivo bizarro, ele tem uma nota alta. Eu não entendo isso. Então, porque eu acho que está sendo injusto com o mangá. Eu não achei bom. Eu achei um drama horrível. Porque ele é isso, ele tem essa menina que sexualiza assim em cima do professor e tipo... De 8 anos de idade. É trabalhado feito uma gag, essencialmente, isso, né? E tipo, em volta disso ele tenta construir o drama de um professor iniciante ali. Então tem um capítulo ali que tem um drama a ver com ele pedir para as crianças escreverem uma redação sobre os pais. E aí tem tipo uma criança sem um dos pais, tem a protagonista, ela tá sem os dois pais. Tipo, tem esses dramas de educação infantil sendo colocados no meio e tipo, mas toda hora volta com essa menina dando em cima do professor. É bizarríssimo. E eu acho que é tipo nesse ponto do drama que as pessoas tipo tentam tirar leite de pedra, entendeu? Eu imagino que pra quem gosta de Lolicon, tipo, ele não, mas esse aqui é o Lolicon mais bom, né? Tipo, porque o Lolicon de forma geral deve ser o Lolicon Lolita Complex, você sentir atração por crianças, por meninas pueris jovens ali, muito jovens, crianças. Eu acho que quem gosta disso e vê, tipo, não, mas tem uma história por trás. O cara, ele está batalhando pela educação dessas crianças, enquanto uma delas fica pelada, mas ele está batalhando pela educação delas. Então deve ser meio que um refúgio, sabe, do Lolicon pra... dá pra respeitar a gente também, sabe? Mas, honestamente... Eu fui até os últimos 2 capítulos, só pra saber como eu também. Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu falei assim, não, eu quero ver pra onde vai. E eu vi pra onde vai. A história termina com o professor sendo muito honroso e com seus 28 anos transando com a menina de 16. Ele espera ela fazer 16 anos com ele, com 28. Um homem muito honrado, estranho. Eu acho que ninguém aqui vai sentir mal de ter ouvido um spoiler de... Não, pelo amor de Deus.
em 2024. Mas é isso. Basicamente, esse cara fez um grooming dessa criança até ela se tornar adulta e ele poder transar com ela. Basicamente é isso. É bizarro. Isso é bem... Pra mim, o pior é que, tipo, não é nem que, deu a entender que eles transaram. Não, mostrou. O mangá mostrou eles transando. Eu, sei lá, quem leu inteiro provavelmente vai se apegar a isso que eu falei ali, que tipo, ele tem alguns dramas além da pedofilia, mas eu realmente eu não tô com paciência. Não parece um drama tão interessante pra começo de conversa. Eu lendo esse primeiro volume inteiro, eu fiquei desejando que a história fosse um terror psicológico. Que tipo, no primeiro capítulo, quando a menina tá com ele sozinho e ela fala, o que vai acontecer se eu falar, socorro, alguém me ajude agora? E tipo, tinha esse pequeno tom de terror, eu queria que fosse escrito desse jeito, que tipo, o cara realmente, de verdade, tá com medo de ser acusado de pedofilia, sabe? E ele não tem interesse nenhum. Essa história seria boa. 2005 ninguém tinha medo de ser acusado de pedofilia. Não, realmente, assim, ó. Faz muito tempo que eu não converso com o Rubio. Não sei como ele está no momento na vida dele, mas eu espero que ele tenha superado o Kodomo no Jikan. O Rubio Homem Casado 2024 negaria que recomendou esse mangá. Tomara. Ok. Mas vamos lá, vamos pro próximo, que é o programa 153, Opiniões Impopulares. Primeiro programa de opiniões populares, a gente fez mais alguns desde então. Excelente episódio. Muitas iscas sendo jogadas nesse programa. Uhum. E a recomendação daquela semana, eu acho que foi sua, né, Judeu? De Tamen Deguchi. Tamen Deguchi. Qual é o nome oficial? Their Story. Their Story. Um mangá de romance lésbico, basicamente. Não tem muita coisa pra falar além disso. Duas meninas. Se passa na China, esse mangá. Esse manhwa, ele é escrito, né? Ele é manhwa escrito na China mesmo, né? O que faz parte, inclusive, dessa volta a essa recomendação, porque esse romance lésbico absurdamente carismático, tipo, muito bem desenhado, uma comédia deliciosa, sabe? Tipo, bem pontual. A parte cômica, inclusive, é até mais legal, eu diria, do que o próprio romance. Até porque a história por muito tempo, tipo, na vertical, né? Também a história daquelas da vertical, do vertical, de Webtoon. E só que tem capítulo e tem, tipo, extra que no final conta como numeração do capítulo. Pelo menos a pessoa que desenha faz isso por nós. Quando lança um extra, avança o número pra gente poder avançar no manga update também. Mas é basicamente, tipo, tem muito capítulo que avança essa história mais no começo, mas, tipo, nos últimos 50, sei lá, que saíram, a maioria é extra, né? Que é tipo, e essas duas pessoas fazendo tal coisa. Aí aquele personagem ali do fundo fazendo tal coisa. E essa menina fazendo essa outra coisa. Tipo, é um monte de só cotidiano, né? Um slice of life cotidiano, bonitinho, engraçadinho e gostosinho. Por muito tempo esse mangá foi publicado com bastante regularidade, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, mas nos últimos, sei lá, um ano já, quase. Tá 1 ano sem capítulo, e nos últimos 4 anos, provavelmente, ele tava bem irregular para começo de conversa. O fato de ser na China, o fato de ser chinês, feito na China, inclusive, gera muito rumores sobre o porquê disso. Algumas pessoas dizem que foi censurado, obviamente não tem como saber de fato o que aconteceu aqui ou não. A autora continua a carreira dela. Tem um mangá não muito distante, acho que é 2022, que é um romance lésbico também. Então tá aí, é difícil. Eu não... Mas mostra alguma coisa nesse? Porque esse é o grande polêmica de também Deguchi, né? Ele tá sempre no edge ali de acontecer, mas a gente não viu nada ainda, né? Elas chegaram a beijar em também Deguchi. Mas não mostrou, né? Chegou a mostrar. Mostrou? Não lembro disso, não. É sim. Teve sim. Elas na ponte ali e tudo mais. Eu não lembro. Bom, porque faz muito tempo. Mas fica nesse, tipo, elas obviamente estão no relacionamento, mas fica meio nessa de, não estão também, porque a gente não tá vendo. Então, é complexo. Realmente tem muitas teorias por trás da publicação chinesa
japonesa desse quadrinho. Mas ele é gostosinho, vale a leitura ainda. Mesmo se nunca continuar, é uma excelente leitora, muito bom mesmo. Sim, personagens ótimas, adoro as duas personagens são muito boas, principais, e todo mundo que tá em volta. Carinha de tiara, o cara grandão que é gay, inclusive. Tem um outro menino ali também, tudo excelente esse livro. Sim, muito divertido. Próximo episódio é o Mangá ao Quadrado 154, primeiros capítulos 8, Oba e Obata, mais uma pedrada do Mangá ao Quadrado. E a recomendação foi sua de Zero Eterno. Eu não reli. Eu não li esse mangá pra começo de conversa, né? Esse mangá, relembrando ele, na época ele saiu pela JBC, eu acho que é a forma mais fácil de ler, pelo menos era a forma mais fácil de ler, não sei se ainda tá em catálogo, mas era sobre um neto de um soldado, kamikaze, né? Um neto de um kamikaze que enfim, morreu na guerra por ser um kamikaze, e na verdade ele não sabia quem ele achava que era o avô dele, na verdade era o avô adotivo, e aí depois do avô adotivo morrer que ele descobre que o verdadeiro avô dele morreu na guerra como um kamikaze, e ele queria entender a história desse cara, então basicamente é ele indo atrás pra entender quem foi esse avô de verdade que ele não conhecia, e aí ele passa por a história de várias pessoas que foram influenciadas por esse cara, que ele era um piloto e ele era contra a guerra, ele era contra ser kamikaze, e aí tem toda uma discussão muito japonesa, né, sobre encarar essas figuras e esse momento histórico que foi muito específico deles, né, de você se sacrificar pela honra do país por uma causa completamente perdida. Eu não reli pra esse programa, você não leu e eu não reli, então tipo, a memória tá lá longe ainda disso. Esse eu vou ficar faltoso mesmo. Alguém que leu recentemente, comenta aí se é bom ou não, afinal de contas. Mas eu lembro que na época que eu li, a minha leitura foi que ele fazia uma visão bem crítica sobre os kamikazes, tipo, de entender um pouco daquele contexto e como aquilo se deu, e que, tipo, teve gente contra, não foi uniforme, uma coisa uniformemente aceita japonesa. De lá pra cá, teve gente que eu vi dando opinião que a leitura é ao contrário, na verdade. Que ele tenta, tipo, glorificar o processo e que, no final, os kamikazes em si, tipo, o Japão foi escroto, mas os kamikazes estavam certos por terem feito o que eles fizeram, sabe? Tipo, o Japão não tinha que ter pedido pra eles morrerem, mas eles terem morrido é muito glorioso. E meio que, sei lá, né? Não sei se é isso que a história quis passar, e talvez a minha leitura foi errada na época. Eu não sei. Toma aí. Eu vi também gente fazendo essa análise de Zero Eterno. Se alguém leu recentemente, comenta aí, eu tô curioso. Mas se sendo uma revisitação de recomendação, se ele é algo que se perdeu no tempo. Com certeza, né? Ele foi uma publicação de sua época que não voltou, ninguém mais falou, desapareceu, e é isso aí. Ninguém, você não acha ninguém por aí recomendando, não, Zero Eterno, esse é um clássico, você tem que ler. Não tem. O próximo programa, outra pedradaça, programa 155, mangagrafia de Keiko Suenobu, autora aí que fez várias histórias interessantes, todas sobre bullying. Incrível. Mas ela fez Vitamin, fez Limit e vários outros que a gente comenta no programa, todos mangás com uma palavra só no título. E nesse programa foi recomendado provavelmente por você, porque eu não tinha lido, River's Edge. River's Edge, mangá da Koiko Okazaki. Kyoko, desculpa. Kyoko Okazaki é autora de Helter Skelter, né? Não é conhecida por isso, mas ela é um outro cult clássico no meio underground dela é o River's Edge. É uma história sobre bullying também. Eu não sei se na época eu recomendei por causa disso ou não, mas toma aí essa coincidência. E é sobre esse menino que tá sofrendo bullying de um cara e meio que a namorada desse cara salva ele do bullying. Salva no sentido de, tipo, ela se aproxima dele, mas o cara continua apanhando depois que ela se aproxima. Sim. E, tipo, é a história deles crescendo junto, basicamente, sabe? Tipo, é um drama sobre bullying, amadurecimento, sei lá, todos esses temas de shoujo josei, de drogas e distúrbio alimentar e um monte de
coisa, sabe? Ele é bem... Ele pegou várias coisas de uma época ali, né? Vamos falar sobre sexo, gravidez, drogas, distúrbio alimentar, vamos falar sobre bullying, tipo, tá tudo. É um volume esse mangá. Esse mangá é um volume e tem isso. E tem todos os dramas adolescentes de 1990, sabe? Exatamente. Tá tudo ali, tá tudo ali. É um produto dos anos 90, com certeza. Com certeza. Mas olha, eu não tinha lido pra esse muito até bom. antes desse programa. Ele é bom, ele é muito bom esse mangá. Ele é muito bom. Eu não tinha lido mais. Aliás, eu tinha lido mais uma coisa da Kyoko Kazaki, que é Pink. E Pink, assim, é legal, mas não é, tipo, uma das obras mais inspiradas dela, que é da menina que tem um jacaré. Não é das obras mais inspiradas dela. Helter Skelter é muito bom, mas a gente sabe que ao final de Helter Skelter é quando ela sofreu o acidente. Que, inclusive, eu fui ler depois desse programa, depois de ler esse mangá. Na minha mente, eu não sei se você pensava isso, mas tipo, na minha mente ela, tipo, ela se machucou, aí depois ela desenhou o final do mangá, mas ela ainda não tá legal, então por isso ela nunca voltou. Não, ela não desenhou o final do mangá. Ela, tipo, ela ficou muito mal. Ela não conseguia falar, ela perdeu o movimento de todos os membros, e quem desenhou foi um assistente o final da história. Caralho. De Helter Skelter. Eu não sabia, e por isso que a gente tem aquele final meio estranho, cortado todo. Mas enfim, eu não tinha lido mais nada dela, e aí, depois de ler River's Edge e conhecendo Helter Skelter, eu fico pensando, porra, que merda. Essa mulher é muito boa. Porque apesar desse comentário cínico de seus dramas adolescentes de 1990, é tudo relevante ainda pra começo de conversa, sabe? Não tem nenhum desses dramas aí que não são permanentes hoje em dia. E são só personagens identificáveis, apesar do drama pesado e tocante, sabe? Tipo, também. Tem muito sobre, tipo, solidão ali, sabe? Sim, também. Eu acho um dos temas mais contemporâneos possíveis. É de chorar. É muito gostoso, na verdade. E eu gosto também como a teia que ela constrói, tipo, nesse um volume ali, que tem umas correlações muito interessantes entre personagens, e ela amarra todos esses problemas. Todos esses problemas não estão em uma pessoa só, né? Tá espalhado por um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas nem é um grupo de amigos. Não. É só uma teia aleatória que ela costurou ali, e funciona essa costura, sabe? Um leva ao outro, mas tipo, não é que eles se tornam amigos ou são próximos, mas é só porque por proximidade eles estão ali e fazem parte da mesma história. Mas é muito interessante, realmente. É bom sim. Não sei como isso não sai no Brasil. Devia ter mais Kyoko Kazaki no Brasil, e River's Edge pra mim é uma excelente escolha pra ser um título pra vir. Um voluminho tão gostoso, seria uma boa mesmo. Sim, muito bom. Estreou em 2015, que ano foi pro ouvinte do Mangá ao Quadrado? Nossa, uma atrás da outra. O Mangá ao Quadrado 156 foi Kokou no Hito Parte 3, O Caminho para o K2. E o mangá deve ter sido recomendado por você, obviamente, foi Golden Kamuy. Na época eu tava lendo Golden Kamuy, desde então eu parei de ler, tá? Eu não terminei de ler, não retomei. Esse já pré-fraseio com isso. Mas conta a história da busca por um tesouro no Japão. Não chega a ser muito no passado, né? Ele na época que já tinha arma de fogo ali, mas bem no comecinho. 1906, para ser preciso. Então conta a história desse cara que tá buscando o ouro, e aí o mapa do ouro tá tatuado na pele de um monte de bandido, basicamente. Exato. Então ele se junta, esse cara que ele é tido como alguém que não morre, né? Porque eu não lembro como que chamam ele na história, se é zumbi. Imortal, né? Imortal, Isso. E ele se junta com uma menina que é uma Ainu, que é um dos povos indígenas do Japão, e a história se passa toda em Hokkaido, que é a região nevada. Então, tipo, é uma história com essa dinâmica desses dois personagens estranhíssimos e muita testosterona. Essa história tem muita testosterona ali, muitos caras pelados. Eu não tinha lido Golden Kamuy, eu li um volume pra esse episódio. Eu tinha uma percepção diferente desse mangá, eu achei que ele era muito mais cômico do que ele é no final das contas. Ele tem uma boa parte cômica, mas a comédia ali tá mais como um contraponto pra ação mesmo, né? Também, pra ação e pro drama em alguns momentos. É porque, sei lá, toda reação, toda página que alguém posta desse então, mangá... era o que eu ia falar, você provavelmente
pensou nas reações que a galera postava, da cara da Zepa. Sim. Eu jurava que era, tipo, muito mais comédia. Mas não, eu fiquei fascinado. Eu vou continuar lendo o Golden Kamuy. Eu quero. É que é gigante também, né? Tipo, ele tem seus 20 e tantos. 31 volumes. 31 volumes, puta que pariu. Bastante coisa. Quando eu parei, não é porque eu desgostei. É porque eu caí naquele famoso golpe de Scanlator que resolve dar um estirão. E aí você fala, um dia eu volto e eu não voltei. Eu conheço que, tipo, muito bem. Eu tava 2 capítulos atrasado, agora eu tô 30. Um dia eu volto, e aí esse dia nunca aconteceu. A coisa que mais me interessou foi, tipo, provavelmente o primeiro mangá que eu leio que retrata esse período específico do Japão, dos anos 1900, sabe, da guerra russo-japonesa, pós-guerra russo-japonesa, né, esse mangá se passa. No geral, é só um período histórico tão fascinante pra mim, tipo, essa transição entre guerra de espadas e arco e flecha e, tipo, as trincheiras da Primeira Guerra, sabe? Então tem, tipo, esse meio período em que as pessoas tinham armas de fogo, mas ainda carregavam espadas, né? As próprias baionetas ali, tipo, tem espada na ponta. É um período histórico tão interessante pra mim, eu nunca vi retratado em mangá. Viu, sim. Você leu Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba é nesse exato período. Você tem razão. Mas, bom, Kimetsu no Yaiba poderia muito bem só não se passar nesse período. Eu acho que Kimetsu no Yaiba é antes até, talvez. É bem no comecinho dos anos 1900 ali. Eu não sei quando que foi a guerra russo-japonesa. 1900 e... Deixa eu ver aqui. Mesma época. Época também. Bom, mas Kimetsu tem pouquíssimos elementos disso, não é? Não, porque Kimetsu se focou na espada. E Golden Kamuy na baioneta. É muito, muito interessante. Muito interessante. Eu gostei muito desse primeiro volume que ele. É um daqueles mangás que o passatempo favorito de quem escreve é pesquisar, sabe? Fazer pesquisa histórica e aí, tipo. E cultural também, né? Porque trata bastante do povo Ainu ali. Talvez a forma mais respeitosa e completa de uma retratação do povo Ainu nos mangás, assim. Realmente a gente vê muitos detalhes da cultura deles. É bem interessante. Perfeito. Aí, quebrando um pouco a sequência de pedradas, no programa 157 a gente fez Consertando Cavaleiros do Zodíaco, que foi o único programa que a gente, tipo, ejetou do programa. Em algum momento a gente falou, chega, acabou esse programa, não aguento mais. E a gente apertou o botão de injeção e aí por isso saiu o que saiu. E nesse programa, você, Judeu, provavelmente, acho que foi você fez de novo, voltou aqui e recomendou um outro hentai. Sim, o World of Reversed Gender Roles, eu não lembro o nome japonês inteiro, que é o hentai em que o menino acorda no mundo em que não necessariamente os papéis de gênero, mas pelo menos eu acho que sim, acho que os papéis... O papel é a percepção de gênero. A percepção não, é mais o papel mesmo. O papel de gênero entre homem e mulher é invertido, né? Tipo, é tudo sobre ele querendo transar nesse mundo em que os papéis são invertidos. É fascinante, é fascinante. Basicamente é ele chegando no mundo que todas as mulheres são taradas que nem os homens e ele é um homem. Então ele fala, ok, então eu vou transar com quem quiser. E ele sofre um pouquinho ali em alguns momentos de ser percebido como, tipo, um slut, né? É interessante. Eu reli, eu achei fascinante ainda. É um one shot, essencialmente. Sim, né? É bem curtinho. Eu não tinha lido e aí eu li agora para esse programa. Eu gostei mais do raciocínio do autor no final, quando ele colocou, tipo, eu queria fazer isso. Só que se eu só inverter, eu queria fazer um mundo reverso. Só que se eu só fizesse o mundo reverso, não ia ter história, porque ia ser a mesma dinâmica do nosso mundo, só que ao contrário. Então tinha que ter alguém que foi isecaizado pra esse mundo pra fazer sentido e poder aproveitar essa coisa. Eu falei, realmente, é um bom raciocínio. O cara pensou numa boa história. Como o hentai é whatever. Eu não, realmente... não ligo também. Realmente não ligo. Tem no quesito do Revisitando, tem algo muito interessante com esse mangá, porque desde então o autor fez um mangá baseado nessa... Não um hentai, o cara fez um mangá mesmo. Só que nesse mangá ele fez a inversão de novo.
no sentido de que é uma menina que acorda nesse mundo. E eu não reli esse outro mangá dele pra esse episódio. Eu lembro só de achar que tinha alguns capítulos bons e outros não. Então, tipo, ele vai e volta na qualidade desse mangá completo que ele resolveu fazer. Então, é interessante, eu acho. Fica aí a atualização. Desde então, o autor foi um pouco mais à frente com esse mangá. Eu não lembro se no mangá update ele tava classificado como, tipo, borderline hentai, sabe? Mas eu acho que ele nem era isso. Tipo, ele tentou ir mais, tipo, explorar esse mundo mesmo. Ou pelo menos a ideia de alguém acordar no mundo assim. Ok, o outro mangá dele é esse Teisou Gyakuten Sekai? Acho que é esse mesmo. É, isso mesmo, é a adaptação do The World of Moral Reverse, que é também The World of Reverse Gender Roles. Ok, interessante que ele fez essa história depois. Foi de forma quase oficial ali, numa revista que ninguém leu, mas inclusive tá saindo ainda, né? Acho que é interessante. Os desses casos acho que nunca mais foram muito atrás, não. Ok, curioso, bem curioso. Mas como hentai, como eu já falei em vários programas, pra mim não ligo muito, não me anima nada. Então, pra mim é ok só. Mangá ao quadrado 158, representatividade LGBTQIA, um título horrível, não faria ele. Hoje em dia assim, seria LGBT+, talvez. É que na época a gente quis ser bem inclusivo. Eu não gosto desse programa, eu não escuto ele, eu tenho vergonha alheia. Mas o mangá foi recomendado na época, foi Saishu Reiki Kanojo, eu consigo imaginar que foi algum dos outros participantes. Foi do Ian. Foi do Ian, perfeito. Que é o famoso Saikano. É como as pessoas vão conhecer esse mangá, Saikano. Saikano. E eu tentei ler pra esse episódio e eu fiquei completamente entediado com esse primeiro capítulo. Eu achei um saco e eu desisti. Sobre o que é estranho. Então, eu vou fazer o resumo porque eu tava sentindo isso até mudar o capítulo. Ok, calma aí. Basicamente, conta a história de uma menina tímida que se declarou pra um cara babaca. Que a gente acompanha o cara babaca, na verdade, né? Que ele pensa em coisas legais e só fala merda. Então, ele, pra todos os efeitos, é babaca. Ela se declarou pra ele aceitou, e aí eles estão nessa relação meio bosta, de que ele não sabe lidar com o relacionamento, ela tá tentando se esforçar. Meio que no final eles entendem, no final do primeiro capítulo, eles entendem, não, vamos tentar, né? Vamos tentar namorar, vai dar tudo certo. E aí, tipo, esse é o primeiro capítulo, eu falei, que bosta. Aí o segundo capítulo a gente descobre que, na verdade, essa menina, ela sofreu um experimento do governo e ela virou a arma de destruição em massa do Japão. E aí ela vira eu sabia dessa premissa. Você chegou até essa parte, eu nem lembrava que tinha isso. E aí, basicamente, é uma história de romance entre o cara e uma menina com arma que é uma arma de destruição em massa. E como eles vão, enfim, se relacionar. Eu só li um volume pra esse programa. No final do volume, eu tava um pouco mais comprado. Ok. Porque o final do primeiro volume dá uma deixa mais interessante. Mas tem uma barreira muito difícil nesse primeiro volume chamado protagonista. O cara chato da porra. Ok. Chatíssimo. O cara fica nessa de, não, eu tenho que tratar ela bem. E aí quando ele abre a boca, ele fala uma merda e você fala, mano, por que você tá fazendo isso? que merda? Nossa, ela tá muito triste. Você não devia ter feito isso. Porra, por que você tá falando, cara? Você sabe, é uma bosta. Eu não gostei desse personagem. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. A ideia é boa. Eu quero dar esse voto de confiança pro Ian, de que ele fica melhor depois. Mas é difícil, viu? É difícil esse comecinho. Mas alguém teria que me recomendar. Mas alguém teria que falar, não, cara. Tem que falar que vai ter uma coisa muito legal no final depois. Tem que me dar um spoiler. É basicamente isso. Me dá um spoiler de que vai ter algo muito legal depois. Mas eu acho que o fato mais curioso é que você abre o mangá update desse mangá. E aí o último volume, ele foi traduzido há 18 anos atrás, Judeu. 18 anos atrás. Que loucura. O River's Edge, que a gente no mangá update está há 17 anos atrás. Puta vida. Também. Caraca, que loucura. Esses mangás são velhos e a gente também estranho. Nós estamos velhos, Magneto. Ok. O episódio 159, o papel da arte, eu realmente não sei do que a gente fala nesse programa. Eu não consigo concluir com o elenco de eu, você, Lia e Bosch. O que a gente falou nesse programa? Eu não sei. O Bosch é o mais estranho desse podcast. Ele não costuma participar desses programas. Não. Então eu tô curiosíssimo pra saber o que a gente falou nele. Mas de qualquer forma, nesse programa foi recomendado Retalhos.
Retalhos. É um não mangá, né? Não mangá do Craig Thompson. Desde então a gente fez um podcast dele, né? Não tô maluco. Acho que a gente fez. A gente fez um Segunda Potência eu não tô maluco, não. Você não tá maluco, não. A gente fez um Segunda Potência de Retalhos. Teve esse estranho. Caraca, é que ambos fazem muito tempo. Ambos fazem muito tempo, sim. Retalhos, a gente gravou um podcast em 2017. Foi um ano e pouco depois dessa recomendação. Pois é. E conta a história autobiográfica, né? Eu também não tô maluco, não, do Craig Thompson, dele crescendo, tipo, em Wisconsin, numa criação bem religiosa. E muito é sobre isso, a história. É sobre o romance dele com essa uma pessoa e meio que como separação. Retalhos por causa disso, né? Como separações românticas moldam você. Essa é a grande conclusão que acho que a gente tira do título no podcast, inclusive, né? É sobre o Retalhos e é sobre a colcha de retalhos que ele ganha da menina. E, essa história autobiográfica é bem coming of age. Nossa, total. Sobre crescer numa criação muito religiosa. Tem um trecho muito muito focado nesse romance com essa menina e eventualmente, tipo, depois tem um trecho muito religioso ali, né, sobre a parte da criação religiosa da história dele com o irmão. Mas essa história dela, eu até abri o post aqui, alguém comentou, tipo, postou uma tirinha que tá fazendo uma piada sobre fazer um filme sobre um relacionamento de 1 ano e que fez um sucesso lá, que é o 500 dias com ela, e alguém fez um quadrinho sobre 1 mês de relacionamento e fez sucesso, que é Retalhos. Então, tipo, é isso. No final, olhando pra trás, eu penso, tipo, é muito adolescente, é uma história muito adolescente mesmo, né? De tipo, como é relevante um relacionamento de 1 mês que você teve? É porque você realmente não tinha nada antes disso, né? Você era um religioso que não tinha nenhum relacionamento. Mas eu acho que ainda funciona, tá? Não, depois de tanto tempo. Funciona, é excelente, sei lá, você falou esse negócio de 1 mês, mas tipo, meio que o tema central dele, de que relações que acabam moldam você, sabe, tipo, também. É relevante em qualquer idade, no final das contas, sabe? É bem vivo nesse sentido, e a parte religiosa, esse quadrinho é extremamente elogiado na época, continua provavelmente, e, tipo, porque é muito bom mesmo. Sim, é um clássico dos quadrinhos. Sempre que o pessoal falava, tem que ler uns quadrinhos de adulto aí, diferentes, Maus, Persépolis, Retalhos. Retalhos é o lobo solitário dos quadrinhos. Pra quem lê mangá. Basicamente. Mas eu acho que funciona e é uma boa recomendação, sim. Ok. Estamos terminando aqui com o Mangá Quadrado 160. Sexto Torneio das Trevas Atiradores. Você lembra quem ganhou esse torneio estranho? Eu não lembro, eu já esqueci. Eu já não lembro, mas não foi alguém que durou muito, não. Eu nem lembro, eu tô olhando a imagem tentando lembrar quem que tá nesse programa. Não foi a Paint Stocking, não é? Não foi o Zop, não? Talvez tenha sido o Zop, não lembro. Vou ter que reouvir. Não lembro também. Mas o mangá recomendado no episódio, não sei se foi por você ou por algum dos participantes. Ou pelo Luke, ou fui eu ou foi o Luke, não tem outra pessoa possível. Porque você recomendou Retalhos, então foi o Luke que recomendou, deixa eu colocar como completo aqui no meu Manga Updates, Kokuhaku, ou Confissões, né, do Kaiichi Kawagashi. Desenhado pelo Kaiji Kawaguchi, mas escrito por Nobuyuki Fukumoto, né? Autor de... Que posteriormente, muito tempo depois, a gente faria um podcast sobre Kaiji, né? O mesmo autor de Kaiji. Pois é. E, bom, o Você leu então dele, agora, é isso? Eu li agora. Eu nunca tinha lido, eu tinha essa dívida no meu histórico aqui. Li, amei, muito bom mesmo. É bem... essa história de um volume sobre 2 alpinistas que um deles acha que vai morrer numa escalada e revela um segredo muito importante. Só que ele não morre. E aí rola toda uma tensão de tipo, caralho, agora o cara sabe o segredo que eu não podia falar pra ninguém. E o cara que ouviu o segredo fica, caralho, e agora? O que ele vai fazer pra eu saber por isso? E toda uma tensão kaijiana sobre a relação desses 2 caras. É fascinante. Eu li esse mangá agora, eu não sabia que era escrito pelo Fukumoto, mas assim que você me falou agora, ok, realmente é escrito pelo Fukumoto, tá? É fascinante ver, tipo, o estilo dele sendo desenhado por outra pessoa. Sim. É incrível, porque
obviamente, os momentos de tensão estão sempre ali presentes. Mas, desculpa, Fukumoto, vira algo completamente mais engajante e, tipo, rico e cheio de drama quando é desenhado por alguém que fica menos marcado, porque a arte dele é muito marcada, e aí meio que você decide que, ok, eu não vou prestar tanta atenção na arte. O rolê dele, como ele tem esses personagens com um design muito simples, que favoreceu ele para várias coisas, mas nisso desfavorece, né? Que é tipo, ok, não vai ser da arte que vai vir algo que me surpreende. De vez em quando vem, Kaiji tem umas surpresas, mas você não espera daí, né? Não é daí que você espera. E aí quando é por outra pessoa, você, ok, eu espero alguma coisa daqui. Você se acostuma com o estilo do Fukumoto na arte, sabe? Sim. E tipo, em alguns momentos do mangá você, nossa, é só ele podia ter feito. Fez sentido essa arte dele aqui agora. Mas a real, quando eu vejo outra pessoa desenhando expressões faciais competentes, dá pra outra pessoa desenhar, cara, porque vira algo muito melhor. Vira melhor. Não, eu não tenho o que falar, cara. Mas tipo, o estilo dele tá vivo ali, obviamente o cara sabe escrever, mas a parte do quadrinho, eu realmente, depois de ler o Hokaku, eu queria que outra pessoa, porque é isso. Você queria um Kaiji desenhado pelo Takeshi Obata, sei lá. Qualquer outra pessoa, exato. Qualquer outra pessoa. Mas é interessante, esse é um mangá bem, bem diferente. Eu sempre faço isso porque, tipo, eu realmente queria um dia ter esse... Não é nem emprego, eu queria ter essa posição de honra de chegar para as editoras e falar, gente, por que vocês não estão lançando isso aqui? Olha aqui, um voluminho de um negócio que vai vender isso aí, cara. Isso aí chama atenção. É uma história que... Vamos falar nos programas de final de ano, nos blogs, vão falar qual é o melhor mangá do final do ano. Vamos falar de Kohaku. Principalmente porque a galera não lê muita coisa. Então, qualquer mangá diferente vão gostar. Mas é um bom mangá. Kohaku é interessante. Pode sair fácil hoje, no Brasil. A gente fala isso de, tipo, é um volume, é fácil de publicar. Eu não sei se as editoras hoje em dia ainda se importam com isso, que, é só um volume, dá pra publicar. Agora eles pensam, tipo, 3 volumes, então dá pra publicar como um volume. Não sei. Hoje em dia tem um pouco disso, na dúvida eu faço um volumão aí e tá ótimo. Mas não sei se hoje em dia eles só querem coisa consagrada para começo de conversa. Eu não sei, não. Hoje em dia a gente tá com muito mais editora lançando coisa pequena. Tipo, se a gente pensar JBC, Panini, New Pop até tipo, já começa a ter coisas curtas também. Mas outras editoras, como sei lá, uma Pipoca Nanquim, uma Devir, uma Record, sabe? Tipo, eles podem lançar. Pra eles é até bom, né? Lançar uma coisa curtinha de um voluminho e que seja boa. Tá bem no estilo deles mesmo, publicar algo assim, você tem razão. Alguém tem que colocar a gente em contato com a editora. É isso. Alguém tem que chegar e falar assim, o que vocês acham que tem que lançar? A gente vai dar 5 coisas e vão ser 5 sucessos. Vai mesmo, esse é o pior mesmo, vai mesmo. Pô, imagina, bibliomania. Na hora que a gente fala bibliomania e eles forem ler, vão falar, você tá maluco? Que ninguém falou disso antes pra gente. Bom, o ouvinte que tá interessado nessa ideia deve ir no nosso canal do YouTube, do Ao Quadrado, e escutar, e procurar por uma live que a gente fez, que foi o plano de negócio da editora Ao Quadrado. Perfeito. Isso que a gente, tipo, tinha tempo limite pra decidir ali. Se a gente tivesse tempo, saía um plano melhor ainda. Se alguém pedir, me dá mangás curtos pra gente publicar aqui. A gente faz uma lista muito boa, estranha. A gente faz. Nossa, maravilhosa. Se você conhece aí gente nas editoras, manda pra eles aí, ó. Perfeito. Beleza. Mas normalmente a gente sai com alguma promessa, né? Eu não quero prometer, mas se tem alguma coisa com potencial aqui, é River's Edge pra mim, assim. Eu também concordo, Pra mim é uma pedrada da Kyoko Kazaki. Esse é um bom pra eu guardar a próxima vez que a gente fizer uma maratona de curtos. Esse é um bom. River's Edge é excelente pra isso. Kokohaku também funciona pra isso. Também. Não, então, quem sabe um dia vocês ainda voltar
voltarão pro mangá ao quadrado. Sim. O próximo programa ainda é um que a gente estava infectado por recomendar não mangás. Então. Sim. Depois acho que vai ser o último. Depois a gente vai. Não, vai ter mais um mais pra frente. Mas a gente depois parou de recomendar não mangás. Bem, com muito mais raridade. Sim. Mas essa foi uma fase muito específica que a gente começou a meter mais coisa diferente. Teve filme, teve Páprica em algum momento no passado, ali, não muito longe desse programa. Então, em algum momento a gente voltou para os mangás. Próximo episódio tem pedrada e furada aí no meio. Tem uma mescla muito interessante de coisas. Tem. Vamos conversar logo mais. Ok, até o próximo então, estranho. Até o próximo programa.